Boa noite a todos, boas-vindas em nome do PMI de Minas. Eu sou o Rogério Peixoto, sou executivo nomeado da diretoria de certificação, né, e desenvolvimento profissional. Estamos aqui com outros colegas que são voluntários também do PMI, né? Esse é um evento feito por voluntários para vocês e vocês vão ter a oportunidade de conhecê-los aqui também no decorrer aí do evento, né, do webinar. Eu vou falar rapidamente aqui da bio do nosso palestrante, que é o Carlos Augusto Freitas, tá? Ele daqui a pouco vai falar para vocês assuntos muito interessantes, né? Além do mercado de trabalho, da certificação CAPM, né? Do PMI, né? E obrigado aí, né? Pelo interesse e participação de vocês, tá? O Carlos, né? Ele é bem conhecido, né? No mundo de projetos, tanto aqui no Brasil, né? Quanto fora, né? Ele é especialista em gerenciamento de projetos, implementação estratégica, né? Ele é professor, autor também e pesquisador, né? Mestrando em sistemas de gestão pela UFF, né? Ele é diretor, fundador e consultor da Facilities Management, né? Tem mais de 12 anos de experiência em gestão de projetos, programas e portfólios, em diversos segmentos, né, de atuação no mercado aí, óleo e gás, logística, TI, telecom, engenharia, indústria química, né? Mais de 10 anos de experiência em educação e treinamentos em gerenciamento de projetos, né? Professor da FGV, né, desde 2008, que é uma bagagem longa aí também. Ele é certificado CAPM, PMP, né, pelo PMI, tem certificações IT Foundations, Prince2, Practitioner. Ele é autor dos livros Certificação CAPM, né? Daí a importância de tê-lo aqui, né? Para palestrar para vocês sobre essa certificação, né? Que tem um peso muito grande no mercado, né? E outro livro, Gestão Estratégica por meio de projetos, programas e portfólio, né? Vários artigos técnicos sobre gestão de projetos, governança, estratégia, publicados aqui no Brasil, Estados Unidos, China e outros países, né? E palestrante frequente aí em temas como gestão de projetos, governança, gestão estratégica, né? Ele também é voluntário do PMI, né? Desde 2006, já foi presidente do PMI Rio, né? Revisor dos padrões do PMI, né? Dos guias PMBOK, quinta e sexta edição, né? E do padrão de gerenciamento de programas, terceira edição, né? Participou também do comitê de tradução do PMBOK, quinta edição, para a língua portuguesa, né? E ele vem aí se dedicando nos últimos anos, né, a implementar a gestão estratégica em diversas empresas, principalmente startups, né? Tem aí um peso grande, né? Em 2015 foi eleito um dos top 125 influentes, né, em gerenciamento de projetos, né, pela pesquisa da Grey Campus, né? Em 2016 também, né, mesma coisa pela Time Camp dos Estados Unidos, né? Então, ele tem um peso grande aí, uma bagagem grande no mercado aí. Eu vou falar um pouco para vocês do PMI, né? O que é o PMI? Talvez alguns de vocês ainda não conheçam, né? Ou não têm muita interação ainda com o que o PMI representa, né? Globalmente. Eu vou tentar não me estender muito aqui, tá? Deixa eu a parte de compartilhamento de modo de exibição. Aparece para vocês no modo de apresentação, pessoal? Legal. Sim, aparece. Bacana. Eu vou pedir aí ao Tiago, a Jéssica e a Isabela e o Wendel, como eu vou começar a falar mais agora, né, eu já falo pouco, vocês ficarem atentos com os colegas que estiverem aí entrando, tá? Vão admitindo o pessoal aí na sala, por favor, tá? Então, pessoal, vamos Tá bom. lá, né? O que é o PMI, né? O PMI, né, o Project Management Institute, né, ele desenvolve carreiras, né, amadurece, acompanhando e liderando, né, a área de gerenciamento de projetos através de normas, padrões, certificações, várias comunidades, né, recursos, ferramentas, pesquisas acadêmicas, publicações, enfim, uma infinidade
de atividades aí, né? Para curso para desenvolvimento profissional, oportunidade de networking, essa aqui é uma grande oportunidade de networking, fique à vontade para usar o chat para colocarem o LinkedIn de vocês também, tá? Em 2019, né, o PMI comemorou 50 anos, né, com celebrações em todo o mundo, lançamento da nova marca, identidade visual, né, e vem, como sempre, evoluindo, né, também, né, grandes transformações aí internas e externas, né. E qual que é a missão, né? O PMI ajuda organizações de todos os setores, né, pessoal? Já caiu aquele estigma que gerenciamento de projetos é algo só da área de tecnologia, de informação, de telecom, né, áreas técnicas, são os mais diversos segmentos de mercado, né, que vocês podem atuar, tá? Fortalecendo a sociedade, habilitando organizações, empoderando pessoas para tornar suas ideias realidades, né? Todos nós temos projetos pessoais, projetos profissionais, né? Às vezes você está conduzindo um projeto, não enxerga ou não trata aquilo de uma maneira mais estruturada como um projeto, né? Mas a ideia é que esses institutos, né, como o PMI, podem conduzir e ajudar vocês, né, acelerar a carreira de vocês também, tá? Aqui um pouco, vou passar bem en passant mesmo, portfólio de benefícios, né? Ele habilita organizações, ajuda os colaboradores a trabalharem de forma mais inteligente, mais estruturada, né? Com o norte ali bem definido, né? Então, a gente tem aí a Master Brand do PMI, né? Temos outras brands aí, como o Brightline, né, a Educational Foundation, né, os GACs, né, Global Accrediting Center, que são centros onde vocês têm a certeza que são locais com a chancela do PMI, né, e o Project Management Institute de Baltimore, né, e também os grupos do PMI, né, Conselho Executivo Global, Instituto de Liderança, né, que promovem diversas ações aí, né, e diversas ofertas, produtos, né, que o PMI oferece, né, a própria parte de certificações, que é o nosso objetivo hoje aqui, falar de uma delas, que é o CAPM, né, tem certificações para mundo ágil, né, para agilistas, e diversos outros tipos de certificação, tá? E também diversos programas aí, PMI vive lançando novos programas aí, atendendo vários públicos, inclusive agora atuando em diversas faixas etárias, né? E aí veio, né, a expansão de ferramentas aí, né, com o PMI 4.0, né, uma verdadeira enciclopédia digital, né, de gerenciamento de projetos. Então, o que eu vinha falando aqui das questões etárias, olha que bacana, jovem, aqui já a turma mais profissional indo para sênior, né, o líder e o mentor. Então, toda essa trajetória aqui pode ser preenchida, né, com diversas ações estruturadas de gerenciamento de projetos, né? Então, aqui, ó, membro júnior da equipe de mudança, membro sênior da equipe de mudança, gerenciando uma única iniciativa. Aqui você já vai passar a gerenciar programas, vai subindo para portfólios, né, carteiras grandes de projetos, né, e vai aumentando o nível de responsabilidade, né? Então, a ideia é criar um portfólio diverso e modular em todas as formas de trabalhar, né, em qualquer área de segmento do mercado de atuação aí de vocês, tá, pessoal? E aqui são um exemplo, né, das principais certificações PMI, os seus padrões, né, seus standards, né? E aqui, né, o foco, né? Nós do PMI, né, todos nós, mesmo nós como voluntários também, né, queremos empoderar os agentes de mudança, né? Então, desde a juventude, né, chegando até o nível mais elevado, né? Então, você tem aí as iniciativas de kickoff, depois vocês pesquisem no site global do PMI, no site do capítulo de Minas Gerais, depois a gente vai colocar no chat aí, os colegas vão colocar para vocês o endereço do capítulo de Minas, né? Do capítulo e do site global, e vocês podem pesquisar lá para vocês conhecerem mais, né? Tem muito material bacana lá, né? Então, eles têm uma plataforma de resolução de problemas, né? Você pode contratar cursos para poder desenvolver seus times ou você mesmo, né? O Citizen Developer, né?
o PMI Project Management Rating, né, o Organization Transformation Foundation, né, e diversos outros programas e produtos que visam melhorar, né, o conhecimento e a atuação de vocês aí no mercado de trabalho, como gestores de projeto ou participantes de times de projeto, né? Então, aqui é um kit de ferramentas muito bacana, tá? Eu já tive a oportunidade de participar de um evento de Wiki Problem Solving, né? Depois vocês pesquisem no site, é bem bacana, né? Mas é um kit de ferramentas que desenvolve colaboração criativa, vai trazer, vai tracionar habilidades, né? Para vocês poderem resolver problemas, né? É muito interessante, né? Vem o Citizen Developer, que vem se desenvolvendo muito aí, ficando bastante conhecido no mercado, né? Então, os números aí, né? O mercado de project management, né, é de 45 milhões em todo o mundo, e de agentes de transformação, agentes de mudança, né, da casa aí de 750 milhões, né? Então, qual que é a ideia? Aprender a criar uma cultura onde qualquer funcionário pode transformar ideias em aplicativos. Então, é algo que vem crescendo muito, né? No code, low code, né? E outras plataformas aí, né? A Microsoft tem uma plataforma muito interessante, né? A questão de próprios Power Apps, né? Então, hoje a pessoa não precisa ter necessariamente aquela bagagem de programação, né? Hoje ela consegue usar ferramentas que vão poder ajudar a transformar o trabalho dela, tracionar outras ações da empresa, né? Habilitar diversas outras questões, né? A própria inteligência artificial que vertiginosamente começou a ficar popular, né? Então, hoje a gente tem muitos exemplos aí de ferramentas que podem nos ajudar nos projetos aí, né? E qual que é o impacto do PMI, né? Ajudar os stakeholders, né, que são as partes interessadas, né, nos resultados, nos projetos, né, a se prepararem para esse mundo, né, que está sempre em mudança, né? Na economia do projeto, né, onde as pessoas têm as habilidades necessárias para transformar suas ideias em realidade, né, de forma estruturada, bem centrada ali, né, nas questões que normalmente os projetos se baseiam, que são custos, né, cronograma, né, a linha do tempo, para que você possa fazer uma entrega com qualidade, né? E aí os pontos, né, como colaboração, determinação, mudança, inovação cada vez maior, né, presente aí nas nossas vidas, trabalho em equipe, importantíssimo, né? Ninguém faz nada sozinho, a gente tem que saber trabalhar, entender, né? Quais são as habilidades, né? A diversidade que a gente tem hoje, né? Junto nos nossos projetos aí, né? Os outcomes, o crescimento, né? A visão, né? Onde você quer chegar, né? E a questão de comunidade, né? Hoje nós estamos numa comunidade, numa aldeia global, né? Não tem nada mais isolado, né? E aí, pessoal, eu vou deixar a palavra para o próximo colega falar aí um pouco para vocês, né, de números aí, questões relacionadas ao universo aí do PMI, tá? Eu vou passando aqui, você vai me pedindo, tá? O Wendel, acho que é você agora, né? Ou você ou a Isabel. E aí vocês vão me pedindo, eu vou passando os slides para não ter que sair do compartilhamento aqui, tá bom? Eu acho que sou eu. Tá bom, Rogério, Vamos lá, Isabela? então. Você comanda aí, eu vou passando o slide aqui, tá? Combinado. Então, pessoal, né, como o Rogério já iniciou, já explicou bastante coisa aí do PMI, agora a gente falando um pouquinho dos números, são mais de, né, mais de 1,6 milhões de certificações, mais de 14 mil voluntários, 680 mil filiados, estamos presentes aí em 214 países e territórios, com mais de 300 capítulos, e também mais de 100 organizações globais. Pode passar, Rogério. Isso. Então, quais são os números aí do PMI na América Latina? Ele tem 46 capítulos locais em 19 países, mais de 46 mil profissionais certificados, a maioria aí na certificação PMP, né, que é bastante conhecida.
mais de 31 mil filiados. Esse partner networking, se o Rogério quiser explicar melhor, né, se ele tiver mais algum detalhe. São as parcerias, tá, pessoal, que a gente tem, os centros autorizados, né? Os ATPs agora, inclusive, nós vamos atualizar os slides aqui. Agora a gente tem os GACs, né, que são os grupos de acreditação. Então, são centros, né, chancelados pelo PMI, que ofertam, né, produtos, certificações para os interessados, tá? Ah, beleza. E os países com maior número de filiados são o Brasil, o México, o Peru, a Colômbia Travou aí? e o Chile. Voltou. Eu acho que está no mudo. Isso. Então, a nível global, né, nós temos mais de 260 mil filiados nos capítulos, mais de 1.390.000 certificações do PMI, mais de 200 países e territórios e mais de 300 capítulos. E a nível nacional, né, do Brasil, mais de 8 mil filiados nos capítulos, mais de 18 mil certificações no PMI, mais de 15 mil com a certificação, né, de PMP, mais de 500 na certificação do CAPM e 15 capítulos. Então, agora a gente vai falar um pouco aqui sobre as filiações, né? Essa primeira, que é a filiação do PMI. Ela dá acesso ao conhecimento, ao conteúdo e oportunidades de networking de alto nível em gerenciamento de projetos. Tem uma taxa anual, né, de R$ 155 para estudantes e de R$ 627 para adultos por pessoa. E quais são os benefícios, né? São descontos em certificações e recursos, como PMP. Né, quando você se filia também, você se torna parte aí da maior comunidade, né, de gerenciamento de projetos, participa de eventos e conferências globais. Você também tem a oportunidade de fazer o download aí do guia do PMBOK para acessar os padrões que definem essa profissão. Tem acesso a materiais de padrão global e pode usufruir aí em mais de 1.000 ferramentas e templates, e também fica atualizado aí com as publicações, né, do PMI. E a diferença, né, dessa filiação do PMI para o capítulo é que quando você se filia a um capítulo, a gente também pode explorar uma nova rede de contatos em gerenciamento de projetos mais específica. Tem uma taxa anual aí que varia em torno de 121 a 152 reais por pessoa, e aí vai depender da região, né, do capítulo. E quais são os benefícios? Experiência local e internacional. Você se junta a uma rede aí de profissionais de gestão de projetos, participa de eventos exclusivos e seminários com participantes locais e internacionais, obtém apoio na manutenção das certificações por meio aí dos PDUs, mantendo o desenvolvimento da carreira, e também consegue recrutar talentos mais locais. E as ofertas de valor: continuidade do negócio, mais empresas solicitando que colaboradores trabalhem de casa e a indústria de eventos presenciais se tornando virtual. A Covid-19 criou uma necessidade imediata de repensar nos processos laborais. Gestão de projetos para iniciantes, um curso introdutório que fornece conhecimento fundamental necessário para entrar em um time de projetos, além de servir também como um primeiro passo, né, no caminho para a carreira de gerente de projetos. E sobre a agilidade aí no PMO, te posiciona como um diretor de PMO, guiando por uma série de cenários desenhados para melhorar a performance do escritório de gerenciamento de projetos, utilizando aí os princípios ágeis.
Agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Wendel. Oi, Wendel, está no mudo, Wendel. Talvez no seu mic aí. Talvez no Zoom a parte de conexão de áudio você não completou. Dá uma olhadinha aí. Não está mudo ainda. Talvez o conector P2 aí está mal encaixado. No Zoom você está liberado, mas no device aí parece que ele não... Dá uma olhadinha na parte de áudio do Zoom, talvez ele... Não sei se você está no celular ou notebook, qualquer coisa usa o microfone nativo mesmo do device. Escutam? Ah, agora sim. Tá, estou usando o do notebook. Pois então, vou falar rapidinho aqui, antes de passar a palavra para o Carlos, aqui se encontram as certificações do PMI, né? A PMP e a CAPME, voltada para gerenciamento mais de projeto, tem a Agile, tem a de análise de dados, a de risco, planejamento e cronograma, enfim, that's it. São essas. Um complemento, Rogério? Só complementando aqui, pessoal, essas são algumas das certificações, né? O PMI sempre está soltando algum outro tipo, tem algumas pequenas também, menores, né? Que demandam um menor conhecimento ou um tempo menor para poder preencher os requisitos, né, para obtenção e que preenche algumas lacunas que, às vezes, não necessariamente para uma determinada atuação você precisa, por exemplo, ter uma certificação em programas ou em gestão de portfólio ou estritamente para riscos, né, mas que podem complementar entre elas, né, e você vai aumentando a sua bagagem, seu canivete suíço aí, né, de conhecimentos em gestão de projetos, né? Algumas certificações, elas exigem uma experiência bem maior, né, do que outras. A PMP, por exemplo, ela exige 3 anos de experiência na área de projetos, e outras não, como as marcadas em laranja aí, e outras já exigem um nível, assim, especialista mesmo, para estar conseguindo certificar. Isso. Aqui no caso, pessoal, é uma grade, né, um roadmap que ajuda vocês a vislumbrarem, né, para onde vocês querem caminhar, né, e aí os requisitos básicos, né, por exemplo, essas aqui que exigem um nível menor de tempo, né, de experiência, com pessoas que estão entrando agora no mundo de gerenciamento de projetos ou que já trabalham, mas querem começar a estruturar na carreira, né, então você vai ter algumas certificações aqui de entrada, né? A própria CAPM, que o Carlos vai falar para vocês aí, a ACP, que é mais já voltada para Agile, né? Para métodos ágeis, né? Aqui você vai aumentando, né? Para Scrum Master, né? Aqui um Scrum Master mais sênior, né? E aí, a partir de 3 anos, né, de experiência, né? Você já tem um skill mais forte em gestão de projetos, né? A PMP, né, que é hoje a certificação mais conhecida, né? As duas, a CAPM e PMP, são as mais conhecidas no mercado. Essas outras já estão também começando a ficar mais conhecidas, né, no mundo de projetos aí, né? Tanto a parte de análise de negócio, né? Questão de entrega de valor, né? A disciplina da Agile Value Stream Consulting, né? Aqui já para coaching, disciplina da Agile, né? E aí o nível de especialização, igual o Wendel comentou, né? Mais focado em riscos, mais aqui, né, a parte de gestão de planejamento, né? Aqui para projetos híbridos, aquela que eu comentei mais cedo sobre Citizen Developer Practitioner, né?
E aí você vai construindo, né, a sua carreira de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda do mercado, ou a própria jornada profissional que você, né, quer ter. E aqui já exige um nível de senioridade bem grande, né, que há tanta parte de gerenciar programas e gerenciar portfólios, né? Aqui você valida, né, seus conhecimentos, seus skills, sua experiência para gerenciar tanto programas quanto portfólios, né? Fala, Wendel, fala um pouquinho aí para a gente das três. Falando bem, Rogério. Tá tímido hoje, você não é assim? Mas vamos lá, pessoal. A CAPM, né, o nosso objeto aqui hoje, nesse encontro aqui, o Carlos vai falar para vocês agora, né? Mas é uma certificação muito procurada no mercado aí, né? Ela vai trazer para você, né, o reconhecimento, né, para as empresas que você tem conhecimento em processos, as terminologias fundamentais aí, né, definidas no PMBOK Guide, que é o guia, né, de conhecimento em gestão de projetos do PMI, né, para que você possa entregar, né, uma performance de gestão de projetos eficiente, né? Você vai desenvolver seu conhecimento em princípios de gestão de projetos, né? E aí mostra para o mercado, né, que você, como detentor desse certificado, né, você tem conhecimento adquirido, né, e pode empregar isso em qualquer organização, em qualquer projeto, né? E aí a elegibilidade seria o quê? Para você poder obter, né, para a prova, você tem que ter aí pelo menos 35 horas de experiência acadêmica, né, ou algum curso. O Carlos vai falar melhor para vocês disso aí, né? O exame ele é feito online, tá? O ACP já é mais focado, né, para a disciplina de ágil, né, para projetos ágeis, né? E para quem é mais do ramo aí de análise de negócios, né, que faz a interface da necessidade da organização para com as outras áreas, né, para poder desenvolver o projeto, entregar necessidades que a empresa demanda, né? É uma certificação muito interessante, a PBA aí, né, a PBA, tá? E aqui algumas outras, né? A PMP, que é a mais renomada, né? É considerado padrão ouro, né, em gerenciamento de projetos, né? Ela já é acreditada por ISO também, pela ISO 17024, né? Ela é reconhecida mundialmente, né? Qualquer país aí, né, conhece e é uma certificação de piso, né? E ela vai trazer aí, né, um aumento de credibilidade para o detentor, né? Ela mostra um desempenho, né, do crescimento profissional, né, daquele indivíduo, né? Também exames podem ser feitos online, né? Hoje você tem a prova em vários idiomas, antes era só em inglês, né? A de disciplina, a disciplina de Agile, né, a DA, né, também mais focada com kit aí para você trabalhar, né? Métodos ágeis, o Scrum, o Safe, né, que é escalado lá do método ágil, né? E o Brightline, que é uma iniciativa, né, interessante aí, que ela visa apoiar executivos, né, a encurtar, né, a curva aí, né, de aprendizado, custos, né, para poder entregar um melhor desenho de estratégia aí, né, da empresa, né? Então, são iniciativas aí e certificações muito interessantes que o PMI entrega de forma global, né? Pessoal, foi um pequeno overview sobre o que é o PMI, sobre os benefícios de ser filiado. Procurem se informar mais, estamos à disposição, né? Entrem no site do PMI Global, entrem no capítulo do PMI de Minas, né? Os colegas daqui a pouco vão colocar os endereços dos sites aí para vocês. E é muito importante, né, para você que já atua com gerenciamento de projetos ou faz parte de time de projetos e quer crescer na carreira, quer se desenvolver, né, de forma estruturada, né, com um selo, uma chancela, né, do piso do PMI, né, então é um momento interessante aí, tá? Vou passar a palavra para o Carlos,
Eu vou tirar o compartilhamento aqui, tá, Carlos? E aí, pessoal, boa noite, obrigado, Rogério, Wendel, pessoal, fez a abertura, prazer estar com vocês. Pessoal que assiste a gravação também, agradeço aí a audiência. O nosso objetivo aqui é falar um pouquinho, né, sobre a atualização do exame recente do CAPM, falar um pouquinho de carreira. O PMI, né, acabou de atualizar, então, ou seja, o exame CAPM já está no que a gente chama de nova versão, que vai passar a ser a edição atual. Aconteceu anteontem, no dia 26, a mudança. E a gente vai poder falar um pouquinho aqui. E por que a gente vai falar de carreira? Porque acho que um dos primeiros pontos que o PMI, quando ele faz esses updates, essas atualizações nas provas de certificação, visar, tem um objetivo de adequar os perfis, competências, habilidades exigidos na prova à realidade do mercado. Então, eu tive a oportunidade, como o Rogério falou, de ter sido o primeiro CAPM certificado na América Latina, isso entre 2006 e 2007. Então, mudou muito, né? Desde quando, né, eu tive o primeiro contato até hoje, e eu digo que talvez seja a atualização mais importante que o exame agora passa a exigir com essa conexão com a realidade do mercado. Bom, vamos entender aqui um pouquinho, né? Eu gosto sempre de começar com um contexto para meio que a gente entender o que está acontecendo com as empresas hoje, né? E quando eu falo hoje, gente, não é assim, os últimos 3 meses, o semestre, é hoje mesmo, dia 28, né, de julho de 2023. A gente está num período pós-pandemia, né? Felizmente, aí, há algumas semanas atrás, a OMS baixou o estágio de atenção, a gente saiu aí oficialmente, né, do que seria a pandemia, e a gente tem aí agora desafios para as organizações, principalmente no pós-pandemia, de dar continuidade às suas estratégias, de ajustar as estratégias que precisaram ser revistas e atualizadas visando sobrevivência, se reinventar, né? E traçar aí planos cada vez mais estratégicos para esse momento, esse mundo agora que, vamos dizer assim, a pandemia nos ensinou algumas coisas e vai nos deixar aí um legado para administrar. Então, eu diria que a gente pode considerar 2 grandes desafios. Primeiro, as empresas revisarem seus processos de gestão. Então, ou seja, aquilo que efetivamente gera o sempre foi assim, funciona assim, né? Ele precisa ser revisto não na necessidade de mudar, mas entender como que você pode aumentar o seu desempenho do ponto de vista de pessoas, usando tecnologia, para você conseguir melhorar o teu resultado. E o segundo ponto que eu considero é justamente você rever a forma de fazer negócios. Então, o perfil dos clientes, dos consumidores, né, do negócio fim que cada organização tem, vem sofrendo constantes mudanças. As pessoas têm mais acesso à tecnologia. Hoje em dia fala-se muito do consumo por consciência, que é uma pessoa, por exemplo, contratando determinados tipos, comprando produtos ou serviços baseado em suas crenças, valores. Então tem que se tomar muito cuidado hoje na exposição que a marca tem, a postura que ela tem nas redes sociais. Então, essas coisas elas estão cada vez mais impondo uma série de necessidades para as organizações. E sempre que eu falar negócio, vamos pensar assim, gente, uma organização que tem uma estrutura a ser mantida, gerida e em constante transformação. Não necessariamente precisa ser uma empresa privada, também é. A única diferença que você vai mudar é que a empresa privada ela quer gerar lucratividade, riqueza, dinheiro. E, por exemplo, o órgão público não. Ele tem que cumprir as competências pelo qual ele existe. Mas todos eles têm um negócio. E todos têm os desafios de ter gestores, de pessoas competentes, habilidade, implementar estratégia, entregar resultado da mesma maneira. E aí, dito tudo isso, eu diria que hoje tem uma terceira característica, que aí eu acho que é onde vai se conectar muito bem com o que a gente vai falar aqui hoje, que é a capacidade que as empresas precisam buscar continuamente de lidar com processos dinâmicos. Então, ou seja, o mundo ele está muito mais dinâmico e menos estático. Eu me lembro quando eu fiz o meu primeiro curso de projetos, há quase 20 anos atrás, você tem um plano de projeto, você tinha lá um documento no Word
de 20 páginas, 30 páginas. Então, hoje em dia, isso, né, só para projetos de grande complexidade, por exemplo, com infraestrutura pesada, é que você vai precisar de um documento extenso. Mas o mundo está mais dinâmico. Então, você tem que ter cada vez mais a capacidade de lidar com esse dinamismo e sair do mundo estático. Né? Então, as empresas estão buscando isso e as habilidades dos profissionais que estão envolvidos em projetos também entram nessa onda. Né? O conceito de estratégia, pessoal, ele está muito associado à capacidade que as empresas têm de entregar resultado. E cada negócio tem uma proposta diferente de acordo com o seu contexto, tá? Eu queria fazer um pedido rápido para que vocês coloquem aqui no chat. Qual é a área de formação / atuação de vocês? Vamos botar o seguinte, coloque a área de atuação, porque não necessariamente você está atuando na área que você se formou. Se vocês pudessem ajudar, colocando aqui no chat rapidinho, seria legal aí para a gente até adequar aí os exemplos. Vamos lá. Opa! Vamos lá, tem alguém de tecnologia aqui. Engenharia, ótimo, Leandro. A engenharia se aplica muito em sistemas de informação, farmácia, graduando em planejamento de projetos, administração. Legal, gente. Ótimo. Engenharia também. Beleza. Observa que cada um desses negócios mencionados, né, eles têm características diferentes. E hoje a gente vive num mercado que você pode estar desenvolvendo essas habilidades, mas não necessariamente você vai seguir o seu setor de atuação. Então, isso é muito importante deixar isso claro. A gente fala isso daqui a pouquinho, mas eu queria aqui ressaltar que a capacidade que cada empresa vai precisar para desenvolver suas estratégias, a capacidade de entregar resultado, ela vai necessitar de profissionais que tenham a capacidade de enxergar esse contexto e adequar práticas, processos, ferramentas, técnicas em direção ao resultado. Então, são práticas que estão ganhando notoriedade cada vez mais, e eu nunca particularmente vi um momento que a estratégia, o conceito de estratégia corporativa, se fez mais importante do que agora, porque é um meio que você vai usar para entender onde é que você está, o que você precisa fazer para chegar no seu resultado e lidar com essa capacidade e esse dinamismo imposto pelo mercado. Tá? Bom, quando a gente fala de estratégia, eu gosto sempre de simplificar, né, tudo aquilo que a gente precisa fazer para atender ou chegar a atingir os objetivos. E um ponto importante é que o meio para você fazer isso é a essência do PMI, a essência das práticas que a gente veio aqui falar um pouquinho hoje, que é o gerenciamento de projetos. Então, particularmente, eu não conheço um meio diferente que não seja por projetos para você conseguir transformar uma organização. E, claro, numa dosagem adequada, né, em práticas que você consiga ajustar de acordo com o contexto dos seus projetos, das suas iniciativas. Tá? E uma definição muito básica, gente. Você fala assim, pô, Carlos, mas isso é tão básico. Mas porque eu costumo sempre dizer que toda vez que a gente tem a oportunidade de revisitar fundamentos, principalmente para os profissionais mais experientes, ajuda a gente a entender melhor aquilo que a gente já desenvolveu tanto que a gente às vezes esquece do básico. Mas eu acho que o principal ponto que hoje um profissional de projeto precisa entender é que muitas vezes o papel dele não é do decisor, é de quem implementa. Então, essas práticas, elas têm principalmente, além de integrar com as partes interessadas, desenvolver as expectativas, é suportar o processo decisório da organização. Isso que é importante, porque quem decide precisa ter a informação para que possa ter ali o melhor caminho a seguir. E, como foi falado na abertura, é a capacidade de transformarmos ideias em realidade. Nos últimos anos, né, o que hoje o mercado fala sobre agilidade, né, e existe uma confusão que eu queria até esclarecer, né,
O pessoal confunde muito agilidade com métodos ágeis. São coisas diferentes. A agilidade está muito mais associada a uma mentalidade, a um mindset, a um conceito que tem ali princípios que sustentam, né, o termo. E métodos ágeis são práticas, processos, ferramentas que estão sustentadas por essa mentalidade. Então, e hoje em dia, a agilidade ela tem conectado muito com o gerenciamento de projetos nos últimos anos, né? Abordagens como o Scrum, por exemplo, o Kanban, né? Tem cada vez mais se conectado. Tanto que a última versão do PMBOK, que é a 7ª, que agora é uma das referências do exame CAPM, ela está muito conectada com princípios e uma mentalidade também ágil. E aí que a gente começa a entender um pouquinho o processo de mudança que aconteceu, visando o mercado. E para a gente, talvez, entender o que né, o próprio PMI, o seu modelo de conhecimento, habilidade que é esperado para um profissional que atue no mercado, eu vou dar um exemplo aqui muito simples, para a gente tentar entender aí comportamentos e características. Todo projeto, como nós mostramos, né, no slide passado, há 2 slides atrás, ele fala que um projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. Só que quando a gente vai falar de produto, cada produto tem suas características. Uma coisa é você fazer um prédio, outra coisa é fazer uma rodovia, uma ponte, um mapeamento de processo, uma vacina, um Boeing, um sistema de informação, um aplicativo, seja o que for. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que cada produto ele tem grau de incerteza, uns para mais e outros para menos. E é exatamente isso que essas práticas vão se conectar. Porque quando você está com um produto que o grau de incerteza ele é baixo, então você vai ter, muito provavelmente, características de pouca mudança. Já vai estar associado a um tipo de uma natureza, que você tem um método de construção já padronizado, ao exemplo da própria engenharia civil, né? Um processo de decisão conectado, um monitoramento e controle muito forte, né? Em práticas mesmo de controle, tá certo? Agora, quando você vai para o oposto, um projeto que tem alto grau de incerteza, lê-se projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento, né, que visam ter um grau de disrupção mesmo maior de mercado. Então, você, por estar num ambiente e numa característica incerta, muito provavelmente você vai ter que ter uma capacidade de lidar com mudança, com a indecisão, porque você não tem clareza do seu produto. Você vai ter limitações para desenvolver formas de medir e controlar, e algo que precisa de velocidade justamente para buscar o resultado. Então, notem que essas características que eu considero ali 2 elementos, né, opostos, vai precisar de práticas adequadas e adaptadas de acordo com o seu contexto. Não dá para você aplicar o mesmo método para produtos com alta incerteza, com baixa incerteza, porque certamente isso vai causar limitações. E os profissionais de hoje têm exatamente o quê? Entender isso, né? Então, você tem o que a gente chama de abordagens preditivas, que são metodologias orientadas a plano, tá? Que foca muito, né, no que foi feito, o que está sendo feito e o que será feito. Muito orientada a planejamento e controle. Tá? O que a gente chama aí de, com o mercado, chama de práticas ou modelos tradicionais. Um modelo que é muito consagrado hoje no mundo é o que a gente hoje chama de modelo de grupo de processos, que até então, até a 6ª edição do PMBOK, fazia parte do guia. E isso hoje o PMI desconectou, porque ele passou a ser um meio, uma abordagem para você seguir para o seu projeto. Tá? E aí a gente entra nas abordagens ágeis, que a abordagem ágil tem uma perspectiva diferente, porque ela tem a visão do valor. Então, é muito focado no valor que você entrega por incrementos, olhando uma perspectiva passada, e o valor a ser entregue para o cliente no que vem pela frente. Então, é uma outra abordagem sustentada por princípios, mentalidade e processos que ajudam a você a lidar com produtos com características mais incertas. Então, se você vai lidar hoje vai falar de dinamismo de mercado, processo muito dinâmico, projetos com alta incerteza, o modelo ágil é um modelo extremamente indicado. Já o modelo preditivo ele é limitado para responder essa necessidade do mercado.
Só que, além desses 2 meios, a gente tem o que a gente chama de abordagem híbrida, que, ao meu ver, é a grande cereja do bolo e que o mercado tem buscado. Porque é você fundir essas abordagens uma na outra e criar a melhor solução de gestão de projetos para o seu negócio, para a sua empresa. Então, entender essas práticas, essas abordagens hoje, faz parte do pacote de um profissional que está buscando desenvolver essas habilidades, essas competências na carreira. Tá? Aqui, eu acho uma das coisas mais legais que, falando aí de estrutura organizacional, que o próprio PMBOK nos auxilia, é você entender características das organizações. Eu estou usando aqui 3 exemplos clássicos de organizações, existem outros que são variações desses modelos, mas que você sempre vai olhar a natureza da autonomia do gerente de projetos e a estabilidade do membro de equipe. Então, ou seja, numa estrutura funcional, que é aquela estrutura clássica orientada muito a cargo e função, presidente, vice-presidente, diretores, gerentes, coordenadores, naturalmente, são os chefes de área e as pessoas que têm dentro da hierarquia cargos altos que vão ter o processo de decisão. Já numa empresa projetizada, que são empresas que sobrevivem de projetos, já o profissional de projetos ele tem ali uma autonomia alta ou quase total. Para o membro de equipe, no funcional, acabou o projeto, ele volta para a sua área funcional e continua trabalhando normalmente. Já na projetizada, se ele não tem projeto, ele não vai ter um lar. E a estrutura matricial, que é um meio do caminho, ela vai ser subdividida, que a gente chama de fraca, balanceada e forte. Na medida que você sai da esquerda e vai para a direita, vai elevando, né, o grau de autonomia e reduzindo a estabilidade do membro de equipe nesses 2 exemplos. Então, por que eu estou mostrando isso? Porque quando você vai começar a entender contextos para poder adaptar essas práticas, você precisa entender as características da organização que você faz parte. E eu queria ressaltar aqui que não existe organização certa ou errada, a que é boa ou ruim. Existem organizações que têm características. Então, ninguém vai mudar só porque você acha que não está funcionando. Então, a gente precisa entender características para que possa fazer a adaptação dessas práticas da melhor maneira possível. E um último ponto para esse slide é que eu quero deixar claro que não é uma afirmação que quem está no lado esquerdo vai para o lado direito. Tá certo? Bem, então, entender essas ferramentas, essas práticas, dos modelos preditivos, né, essas engrenagens, os modelos de grupo de processo, uma abordagem ágil, faz parte do que o mercado precisa de profissionais que vão estar atuando direto ou indiretamente em projetos. Uma pergunta que falam muito, né? Eu falo assim, Carlos, outro dia eu recebi um pedido de ajuda de uma empresa que foi cliente minha alguns anos atrás, e eles falam assim, Carlos, estou precisando de profissionais que conheçam agilidade. Você pode me ajudar a achar a vaga, achar o perfil? Então, eu já digo para vocês, hoje, um profissional que é CAPM, que vai ser PMP no futuro, ele sabe agilidade, até porque isso é cobrado no exame. Então, e a empresa estava querendo uma coisa muito simples, ela não precisava de um especialista em ágil, uma pessoa com mais bagagem. Eu tenho aqui tantos anos de agilidade. Eu mesmo, por exemplo, eu tenho a certificação de Scrum, de Safe, de Discipline Agile Coach, que é o DAC do PMI, tirei agora até 2 semanas atrás, há 1 mês atrás, perdão. Então, profissionais que precisam ter um conhecimento especializado para um contexto, e profissionais que precisam entender o básico é outro. Então, um CAPM, hoje um PMP, conhece a agilidade, até porque isso é cobrado no exame. Então, essas ferramentas e técnicas são opções que nós, profissionais, precisamos conhecer para poder aplicar. E eu queria deixar aqui um último ponto, antes da gente falar aí do exame, né, que hoje em dia fala-se muito de tecnologia. Isso já é muito ventilado pelos próprios estudos que o PMI faz sobre o Pulse of Profession, que é uma das pesquisas mais legais que eu acho. Você entra lá no pmi.org agora, você vai achar lá, você baixa, você não precisa ser filiado para baixar, mas o PMI já tem explorado muito isso da importância e da necessidade de tecnologia, não só nos produtos e serviços que os projetos constroem, mas na própria gestão de projetos. Não é? E hoje, né, eu digo para vocês o seguinte, que este conhecimento que o CAPM proporciona para
para a carreira, o próprio PMP também, né, já é um ponto de partida excelente para que você possa fazer um uso disso aqui mais apurado. Principalmente, por exemplo, com estimativa, dados e informação que você precisa para formar um plano, uma linha de base, prestar contas para o seu cliente, atender um contrato, para que seu projeto tenha um desempenho melhor. Teve um detalhe interessante que eu fiz, deve ter isso, foi no início do ano. Eu tive um cenário de óleo e gás, né? Alguns de vocês aí têm atuação em engenharia, e foi uma questão que era um programa, e dentro desse programa tinha vários projetos, e dentro dos projetos tinha 2 projetos que estavam relacionados diretamente a indicadores. E aí, na formatação desses indicadores, já na entrega final, o corpo de gerência executiva debateu durante 90 dias qual seria a melhor forma de você ilustrar esses indicadores. Então, imagina 3 meses você discutindo uma coisa que vai influenciar no teu produto final. Gente, como eu tinha os dados ainda do projeto, eu criei o prompt e o ChatGPT chegou no mesmo resultado em 5 segundos. Então, eu estou falando para vocês isso porque é isso que a gente olhar para a tecnologia. Como que a tecnologia pode nos ajudar a gastar mais tempo com coisas que precisam da nossa atenção e sermos mais efetivos em processos hoje que uma tecnologia ajuda a gente a desenvolver melhor. Então, eu queria deixar esse ponto de reflexão aqui, porque isso é uma grande tendência. Já é uma realidade, eu digo que não é mais tendência, né? Busque entender como é que... Eu estou usando aqui o exemplo do ChatGPT, mas você tem o Bard do Google, você tem o Copilot da Microsoft, já tem outras ferramentas que têm várias APIs de inteligência artificial integrada. Então, isso tende a cada vez mais ser uma coisa comum. Isso aqui que vocês estão vendo é cross, a qualquer função, qualquer segmento, por aí vai. Bom, gente, por que eu digo o poder da certificação CAPM? Né? Eu digo para vocês 3 coisas. Primeiro, que o CAPM ele não é feito somente para pessoas que querem se especializar, como eu fiz na minha carreira, em gerenciamento de projetos. Você pode continuar sendo o analista, o engenheiro, o técnico, certificado e com as habilidades de gerenciamento de projetos dentro do seu currículo, dentro do seu dia a dia. E tem pessoas que não, vão se especializar e vão virar experts em projetos. Aí vai tirar CAPM, PMP, vai fazer um MBA, se certificar em ágil. Então, são caminhos diferentes. Então, o CAPM ele atende os 2 perfis. Por que eu falo que é o poder? Porque o investimento, tanto de tempo, quanto de preparação, quanto de certificação, ele é muito menor, tanto do profissional para investir na sua própria carreira, quanto de uma empresa custear o desenvolvimento dos seus profissionais. Eu, em 2020, no ano da pandemia, eu tive a oportunidade de atender uma empresa de tecnologia de São Paulo, que ela certificou 20 CAPMs de uma tacada só. E foi interessante, porque isso tinha 2 objetivos: melhorar o desempenho dos projetos da empresa e atender um contrato de um cliente que exigiu CAPM para profissionais que fossem atuar em projetos dentro da sua estrutura. Então, foi bacana, porque a empresa desenvolveu 20 CAPMs, e, assim, né, foi muito legal, porque mostra o poder que a certificação tem. Né? E até por conta da pandemia, a gente transformou hoje, a gente criou hoje o nosso workshop, visando também atender a mobilidade das pessoas. Né? Você faz tudo hoje 100% online. Então, hoje o PMI-DF, junto com o PMI Minas e outros capítulos, eles capitaneam essa parceria para poder levar para vocês essa oportunidade. E a gente chega aí, né, no objetivo da certificação. Né? Então, novo gerente de projeto, não necessariamente novo de idade, mas pessoas que CAPMs podem e devem gerenciar projetos, coordenadores, executivos, líderes que não gerenciam projetos e tomam decisão, faz parte da persona, né, do público-alvo da certificação. Né? E eu digo para vocês, né, a linguagem comum que essa certificação faz dentro de uma empresa é um fator crítico de sucesso, porque se você tem ali PMPs, profissionais mais experientes, todos vão estar falando a mesma linguagem. O que é uma EAP, o que é o ágil, o que é um princípio, um domínio de desempenho, né? Os valores que o PMBOK 7ª edição preconiza, uma análise de negócio, e por aí vai. Tá? Hoje em dia, né, só para vocês entenderem, acho que eu vou destacar aqui 2 grandes mudanças no exame e a gente já está indo para a parte final. O PMBOK
deixou de ser a totalidade do exame CAPM. Então, antes, se você pudesse levar o PMBOK debaixo do braço e fizesse a prova, você passava. Hoje, não. Hoje, a prova ela vai te exigir o PMBOK, como uma das principais bibliografias, e outras referências bibliográficas. Então, uma delas é o Guia de Grupo de Processos, que em breve o PMI vai estar lançando em português, hoje só tem inglês. O Framework para Análise de Negócio, o Guia Prático Ágil. Então, todas essas bibliografias elas fazem parte do exame. Por quê? Porque só o PMBOK, por si só, não é suficiente para garantir essas habilidades e competências que o mercado precisa. Tá? E aí, gente, o exame hoje ele conta com uma distribuição das questões em 4 domínios de desempenho. O primeiro é Fundamentos e Conceitos Básicos de Projetos, domínio 1. Domínio 2, Metodologias Preditivas Baseadas em Plano. Domínio 3, Frameworks e Metodologias Ágeis. E o domínio 4, Estruturas de Análise de Negócio. O maior peso do exame hoje está em Fundamentos, tá? Depois Ágil, depois Preditivo e depois Análise de Negócio. Então, para vocês terem uma noção, o conteúdo que era passado na preparação para o exame antes do dia 26 de julho passado, ele era mais ou menos 50% da prova. E ele não é mais suficiente. Então, o workshop que foi desenvolvido, que a gente chama workshop orientado e alinhado com o PMBOK 7ª edição, ele cobre todos esses domínios e essas referências bibliográficas de uma maneira simples. Então, aqui, a gente passa aí a mensagem final da importância de por que você tem que conhecer modelo preditivo, fundamento, análise de negócio, porque exatamente, gente, a capacidade que os profissionais têm de acordo com esses contextos, usar a melhor abordagem para chegar no resultado. Então, só preditivo resolve? Não. Só ágil vai resolver? Também não. É preciso mais habilidades e competências para que você tenha uma capacidade maior de entender, compreender e aplicar essas práticas. E, claro, você está numa empresa que já tem PMO, já tem cultura de processos, de projetos, você, como CAPM, você vai ajudar a impulsionar e desenvolver também isso. Você passa até com mais autoridade construída, contribuir com os processos de um PMO, de um gerente de projetos, de um método que a sua empresa já tenha padronizado naquilo que ela faz e desenvolver e suportar essa cultura. Tá? Gente, para fechar aqui, eu queria deixar um convite, vocês estão vendo aí um QR Code e ele vai levá-los para uma página que é o nosso novo workshop, que foi lançado em janeiro desse ano. Então, a gente se antecipou, porque o PMI ficou, tinha previsto a mudança do exame em janeiro, mas aconteceu de fato em julho. Mas em janeiro a gente já tinha o formatado, O workshop está 100% atualizado com a nova prova, simulados, apostila, temos um e-book. E o que é legal é que este modelo desse workshop, já formou mais de 100 CAPM certificados. Na parceria, onde o PMI Minas e o PMI DF estão, nós, de agosto para cá, conseguimos bater aproximadamente uns 40 CAPMs certificados e todos passaram na primeira tentativa. Tem alguns que não conseguiram fazer a prova no modelo antigo, então acredito que vão ser migrados para esse workshop, porque agora precisa da atualização, mas a gente tem aí ainda, felizmente, 100% de aprovação. Então, eu deixo o convite aqui para vocês. Gente, tem aí pelo QR Code, vocês conseguem acessar, mas para quem quiser salvar e ver, o link eu vou botar aqui no chat, tá? E o voucher, que foi gerado, inclusive, agora, para esse evento, ele é temporário, tá? Mas vocês aplicam esse voucher que vocês vão ter lá o desconto na prova. Então, assim, gente, é um prazer, Esse workshop ele tem ajudado muitas pessoas, não só no êxito de ter certificação, mas também como desenvolvimento profissional. Uma pergunta que vocês possam ter, falar assim, Carlos, a gente fazendo esse workshop é tudo online, não tem nenhuma interação? Uma vez por mês tem uma aula ao vivo que eu participo para tirar dúvidas, orientar, seja de conteúdo, seja a prova. A aula ao vivo de julho aconteceu no dia 19, há algumas semanas atrás. Então, eu peguei muito pessoal que estava correndo para fazer a prova antes de mudar. Felizmente, todos conseguiram fazer e passaram.
e agora a gente já está aguardando os alunos já fazerem o exame novo dentro do conteúdo novo. Bom, gente, eu queria deixar aqui, né, eu vi que vocês trocaram alguns LinkedIns, o meu LinkedIn está aqui no QR Code, deixo um convite aí também para o canal do YouTube. Recentemente não, no final do ano passado eu lancei um cast focado em empreendedorismo, onde que eu entrevisto pessoas que têm papel de empreendedor, e é interessante que quase todos os convidados que foram entrevistados falam de projetos, né? E o último agora que eu entrevistei foi o Daniel, que é presidente da Embraer X, muito legal, então está disponível. Deixo o QR Code para vocês acessarem e verem o cast e o convite para vocês. Tá ok? Gente, no mais, a mensagem está passada para vocês. Obrigado aí, pessoal que está assistindo a gravação depois também. Fiquem à vontade depois de entrar em contato, mandar, né, dúvidas, coisas que vocês possam ter, né, de pedir uma orientação, um caminho para seguir, a gente está à disposição. E mais uma vez, aí, Rogério, passando a palavra para você, eu agradeço muito a equipe de voluntários do PMI Minas, que ajudou a gente a organizar, né, fez com que a gente estivesse aqui. Muito obrigado e agradeço o convite mais uma vez por estar com vocês. Valeu. Eu que agradeço. Eu vou passar a palavra para a Jéssica primeiro, pessoal, para fazer as colocações finais, tá? Mas eu agradeço demais a presença de todos, brilhante palestra do Carlos aí, como sempre, né? Muito proveitosa. E coloquem aí, pessoal, depois suas impressões na pesquisa de satisfação, por gentileza, tá? E ao final, antes de todo mundo ir embora, abre a câmera aí para a gente tirar um fotão, tá? Mas deixa a Jéssica falar para eu não atrapalhar. Boa noite, pessoal. Queria agradecer o Carlos, né, pela apresentação, foi muito boa. Eu vou fazer o sorteio aqui, vou compartilhar, porque como a gente falou no início, né, do webinar, a gente vai sortear 2 cortesias de 50% do valor total. Eu coloquei aí o link, né, lá do workshop, o Carlos também colocou. Então, é isso. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu estou considerando 4 pessoas, tá? E aí eu vou sortear aqui por número, né, que a gente ordenou aqui, a quantidade de pessoas. Eu vi que agora entrou mais uma pessoa, né? E aí eu não sei como que Não, aí no caso são as pessoas que participaram o tempo participaram inteiro, tá? full time, né? Beleza, tá bom. Eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente sortear. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês sinalizam aí, por favor. Ok. Beleza. Bom, aqui eu coloquei, né, a quantidade de pessoas, e aí a gente vai sortear de 1 a 4. E então, bora lá, né? Vamos ver quem vai ser o premiado. Número 1. O 1 é o Jordan. Jordan tá aí? Aí, Jordan. Ô, Jordan. Alô? Ele tá falando? Jordan, você está ouvindo a gente? Eu acho que ele sinalizou aqui. Eu não tô vendo no chat, não. Ele está online ainda, ele Se deve alguém estar com algum conseguir problema. olhar ele. Mas aí a gente tem o endereço de e-mail, a gente passa as informações para ele depois, tá? Isso. Tá bom. E aí a gente vai então pro segundo aqui, tá? Só um minutinho. Ok. Só não pode ser o... Ih! Tem uma opção aí que você inibe não sortear sem repetir. repetir o resultado. Isso, Pronto. vamos lá. Pessoal, reforçando aí, tá a favor, preencher a ficha lá de pesquisa de satisfação, por favor. Opa! Número 4. O 4 é o Thiago Pimentel.
Aí, Thiago, ó, bacana. Legal. Beleza. Aí eu coloquei para vocês lá, né, o link do Simpla para poder, né, fazer inscrição, e aqui tem todas as informações detalhadinhas, tá? Em relação ao workshop, os dias das aulas, os valores. Também coloquei os valores aí no chat, tá bom? E é isso. Aqui tem já algumas informações, e aí provavelmente o Carlos deve passar, né, ao longo do workshop as próximas datas. É isso, pessoal. Pessoal, vamos tirar a foto aí. Abram as câmeras, fiquem à vontade, né? Quem não quiser, não abre. Só para a gente tirar a última aí. Um sorrisão bonito aí. O meu sorriso não é muito bonito, não, mas eu vou dar um. Ô, pessoal, eu tô em deslocamento, eu peço perdão aí, mas eu tava acompanhando aqui, viu? Eu vi que eu fui sorteado, e obrigado. É o Tranquilo. Jordão quem tá falando. Depois nós vamos passar por e-mail, tá? As informações para vocês, tá? Tá ok, muito obrigado. Então, vamos lá no 3, hein, pessoal? Vamos lá. 2, 3. Joia. Obrigado a todos, boa noite, um excelente final de semana, tá? E muito obrigado pela participação de vocês. E, Carlos, mais uma vez, obrigado, tá? Obrigado ao Obrigado, Wendel, agradeço. Jéssica, tá? O Thiago aí também nos Obrigada, apoiou, gente. né? Obrigadão. E a Isabelle. Um abraço para todos. Meu. Tchau, tchau. Abraço. Até mais. Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite. Tchau.